E agora a gente vai falar sobre um assunto também muito importante. A gente vai dar 5 exemplos de doenças psicossomáticas mais comuns e entender como a nossa mente, os problemas psicológicos podem afetar a parte física também. Então eu estou aqui, olha, com ele, Alexandre Pedro, que é psicanalista. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Minha primeira vez aqui, a sua acho que não. É a sua primeira vez aqui também? Então vamos nos conhecer juntos aqui. Vamos nos estrear. É isso mesmo, maravilhoso. E olha, o pessoal de casa, claro, pode ir mandando suas perguntinhas, participe com a gente no @vocêbonita, tá bom? Vai lá no Instagram, @vocêbonitatv, isso mesmo. Agora, eu quero saber, vamos explicar o que são essas doenças psicossomáticas. Certo. As doenças psicossomáticas, elas têm como uma causa inicial, normalmente um evento, né, um evento emocional, que levou as pessoas a desencadearem em algum momento da vida dela uma doença que seja física ou mesmo uma doença emocional, né, que se apresenta de diversas formas, muitas vezes fazendo com que as pessoas tenham limitações, né, em eventos específicos ou não, coisas físicas que muitas vezes interferem em autoestima, amor próprio, uma série de outras questões. E de que forma essas doenças se manifestam, né? O que pode causar? Porque são várias possibilidades aí. Sim, sem dúvida. Uma coisa importante da gente frisar é assim, muitas vezes uma pessoa me procura no consultório com uma questão específica, né? A primeira pergunta que eu faço é o quanto ela já investigou aquela doença, né? O quanto ela já foi atrás de um médico e identificou que não é nada realmente com uma causa física. Então a gente parte para o emocional. No momento que ela chega, essas doenças elas podem se manifestar como feridinhas de pele, psoríase, vitiligo, doenças comuns que a gente vê no dia a dia que muitas vezes tem uma sentença de incuráveis, né? Então a gente consegue olhar para elas e tratá-las de uma maneira emocional para desconstruir o comportamento da doença. Dá pra gente citar algumas dessas doenças, o que pode causar, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho esses 5 os mais comuns, mas você está falando também, além de doenças de pele, tem outros problemas, às vezes simples, que a gente tem no nosso dia a dia, e às vezes mais graves também. Por que isso acontece? Na verdade, as doenças, elas são... É como se elas aparecessem para limitar as pessoas em alguma área da vida delas. Né? Isso, como eu disse, pode aparecer de diversas formas no corpo ou de uma maneira emocional, né? Puramente emocional e comportamental, para realmente impedir a pessoa de conseguir desempenhar uma atividade, ter um relacionamento. Isso vai sentenciando essa pessoa cada vez mais àquele universo dela. É muito interessante isso, porque no nosso dia a dia a gente passa por momentos difíceis, hoje em dia muito mais ainda, porque a gente tem momentos de estresse, de pressão no trabalho, e uma dúvida até que eu tenho assim já há bastante tempo, é se essas doenças que a gente tem, por exemplo, uma gripe ou, enfim, um problema de pele que não passa, que ela é crônica, é uma forma do nosso corpo bloquear a nossa ida a algum lugar, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, tá? De repente, um trabalho que você não está muito feliz, então, de repente, a nossa mente manda um recadinho para o corpo, fala, olha, não vai, é uma defesa para você não querer ir, por exemplo. Sem dúvida. De novo, quando é algo crônico, a gente primeiramente tem que entender o quanto a gente não tem nada físico por trás disso, né? No momento que a gente consegue identificar isso, a gente começa a atuar no emocional. E sim, muitas vezes, as pessoas elas apresentam comportamentos justamente para, tem um chefe no meu trabalho que é autoritário demais, né? Isso emocionalmente, inconscientemente, me remete ao meu pai que era muito autoritário. Então, o meu emocional ele vai criar mecanismos para me proteger daquela figura. E aí eu começo a ter uma gripe atrás da outra, eu começo a ter problemas que me afastem daquele problema inicial. Olha só que interessante. O nosso cérebro é perfeito. Então isso quer dizer que está tudo realmente interligado no nosso corpo, nada é separado. Por isso que às vezes o diagnóstico também pode ser difícil, né, de ser avaliado. É por isso que eu sempre questiono, né, num processo terapêutico, o quanto aquela pessoa já investigou, né, causas para essa doença. E aí, em algum momento, foge, né, até do que a gente conhece como medicina. Hoje em dia existem várias pesquisas científicas que trazem o emocional como uma das causas principais de doenças. E aí a pessoa chega no consultório, ou ela está completamente sentenciada a viver a vida inteira com aquela doença,
né? Ou ela está realmente disposta e acreditando que é possível ela se tratar ou ter uma remissão daquele quadro. Então, se você tem uma doença que de repente você já fez de tudo, já foi em diversos especialistas, já fez um monte de exames, não encontrou a causa, de repente é muito importante você tratar Sim, a sim. parte Sem psicológica, dúvida. procurar um psicanalista, um Exatamente. psicólogo. As questões que elas não têm uma causa efetiva, física, Tá. muito provavelmente elas estão relacionadas a uma questão emocional. Legal. Bom, a gente tem então 5 exemplos dessas causas mais comuns, né, que a gente tem aí no dia a dia. Vamos mostrar a primeira, então. Vamos lá. Que é, resfriados frequentes. Quem não já encontrou alguma pessoa falou assim, olha, eu tô com um resfriado que não passa já há bastante tempo. Porque isso, o emocional ele compromete também a imunidade. Ah, né? É verdade. Sim, sim. A parte emocional, mesmo que eu tenha uma boa alimentação, de repente, claro que isso vai ajudar. Sem dúvida. Uma ótima alimentação, atividade física, mas a parte psicológica pode, então, baixar a minha imunidade. Sem dúvida que sim. Além de ser uma forma Das questões emocionais, né? É, Então, de um bloqueio. Volto a dizer, se a gente olhou para tudo, Tá. né? Eu tenho uma boa alimentação, eu tenho uma boa noite de sono, eu tenho tudo que manda o figurino para que eu tenha uma imunidade boa. E eu continuo apresentando uma recorrência em gripes, resfriados. Tá. Vamos olhar para o emocional. Muito bacana. Bom, a próxima, então? Olha lá. Herpes. Que também Herpes. é muito comum. Também é muito comum. E pode ser uma questão emocional. Pode. É um vírus, Tá. né? Mas que também está relacionado à imunidade. Então a gente tem que olhar para isso para entender o quanto o emocional daquela pessoa está fazendo com que essa herpes apareça. E aí isso debilita a autoestima, isso debilita uma série de outras questões. E eu acho interessante também, porque a gente está falando assim, se você não encontrou qual é o seu diagnóstico, o porquê daquele problema que você está tendo, você procurar um psicanalista. Agora, pode acontecer também da pessoa falar assim, eu estou com um problema emocional, estou com estresse agora, está me ocorrendo algum sintoma, vai passar. Então eu não vou procurar o especialista. Daqui a pouquinho passa. Também pode acontecer isso. Pode, né? mas se existe um problema emocional, por que não olhar para ele agora, né? A gente às vezes passa uma vida inteira com uma dor guardada dentro da gente que de repente ocorreu lá na nossa infância. Para que a gente tem que esperar chegar à tona, né? A gente ter uma complicação por conta desse evento e não tratar antes, né? Se você já está com alguma coisa, sente que está com vontade de não sair da cama, não tem vontade de fazer nada, ou começa a perceber questões físicas e depois de fazer o diagnóstico ou de fazer a investigação não identificou nada efetivo e concreto, vá procurar um especialista que possa te ajudar na questão emocional. E esse problema psicológico pode ser, por exemplo, alguma coisa pontual, por exemplo, algo ruim te aconteceu hoje, algum problema específico no trabalho hoje, como pode ser um problema um pouco mais amplo, como uma crise de ansiedade recorrente ou uma depressão também, sim. não é? Então Sem são dúvida. vários os fatores. A forma como eu trabalho e as técnicas que eu utilizo, elas são tidas como terapias complementares, né? A psicanálise, a hipnose e a programação neurolinguística. Tá. Então, através dessas ferramentas, o que eu procuro fazer em consultório é justamente identificar onde estão essas causas emocionais e, a partir daí, desconstruir as causas. Tá. No momento que a gente não tem causa, a gente não tem mais sintoma. Entendi. Né? Então, essa é a mecânica da questão. Entendi, perfeito. Mais uma então na tela para você. Que é enxaquecas. Olha, esse também é muito, muito comum. E a enxaqueca também tem esse agravante, porque é difícil de diagnosticar, pode ser várias causas, né? Sim. E aí, esse é um caso ainda mais delicado, porque é uma dor de cabeça, né? Tá. Então, a pessoa chega no consultório, eu sei que com hipnose a gente consegue se livrar da dor de cabeça. Sim, nós conseguimos. Mas primeiro vamos entender, você já fez os exames, já foi num neuro, já entendeu que não tem nenhum outro problema atrelado a essa dor? Já entendi. Então vamos tratar. E normalmente ela sim está relacionada a questões emocionais diretamente. Porque a enxaqueca, dependendo do nível da dor, ela te impede de fazer qualquer coisa. Você não sai de casa. É verdade. Você não pode sair no sol porque a claridade te incomoda. Você tem que se isolar. Olha olha o comportamento que está por trás da dor. Então, é tudo isso que a gente tem que entender e mais do que isso, buscar as causas desse comportamento, porque todo comportamento é provocado por uma emoção e essa emoção certamente tem uma causa. Existe, assim, algum diagnóstico, por exemplo,
dependendo do problema que eu tive, do trauma que eu tive, do problema psicológico, a dor atingir em algum lugar específico do corpo. Isso é independente, ou cada pessoa é de um jeito. Eu diria que está muito mais atrelado ao que aquele problema vai te gerar de comportamento. Tá. Né? Então, se você teve uma infância solitária, por exemplo, e você era muito sozinha, não tinha amigos, não tinha ninguém, muito provavelmente o comportamento vai ser de te isolar. Então, não está relacionado à questão do corpo ou como isso aparece, mas e sim ao comportamento que isso remete ao seu inconsciente. E é bacana você falar sobre isso também, porque eu queria perguntar se eu tive um trauma hoje, vamos supor. Esse sintoma vai aparecer hoje, amanhã, ou ele pode aparecer depois de muito tempo? Tá. Como é que é isso? Bom, a forma como eu trabalho, eu sempre vou buscar esses traumas em algum momento da infância. Tá. Né? Então, imagina que esse trauma ficou guardado desde a primeira infância, e aí quando você estava lá nos seus 25, 26 anos, você foi submetida, vivenciou uma experiência, e essa experiência te levou àquela dor que você viveu na infância. Aí esse sintoma aparece. Então, normalmente ele fica guardado, às vezes, a vida inteira. Eu tenho pessoas que me procuram com 50, 60 anos, que só aí foram desencadear uma fibromialgia, por exemplo. Né? Então, quer dizer, enquanto esse problema não for resolvido, Sim. ele vai aparecendo A questão é que diversos momentos da vida. Isso, a questão é que muitas vezes a gente tem que esperar o sintoma aparecer, né? Tá. Pra só aí a gente saber que existiu uma causa. Porque até então tá guardado. E aí ele não aparece. Olha só, que interessante isso. Agora, tem mais um na tela para você. Mais um sintoma muito comum, que é a alergia nervosa, que você até tinha comentado aqui com a gente. E ela também pode se manifestar de diversas formas. Sim. E aí tem alergia. E falando de questões de pele, a gente tem psoríase, a gente tem o vitiligo, né? Que são, se a gente for analisar, eles não têm uma causa. Tá. Né? E aí, muito provavelmente, a gente encontra algo emocional por trás. Olha só. Existe também um certo preconceito em cima disso, porque tem muitas pessoas que sofrem com isso já há bastante tempo, com esse tipo de problema, não foi diagnosticado qual é realmente a causa, ou até mesmo foi diagnosticada, que é um problema emocional, mas tem muitas pessoas que falam assim, isso é bobeira, ela tem mania de doença, tá sempre com alguma coisa. Sim. Existe esse preconceito também até mesmo nas empresas, né? Nas empresas, na família, nos relacionamentos, nos amigos. Infelizmente. Né? Então a gente tem que olhar para isso de uma outra forma. Um sintoma, ele precisa ser olhado, entendido e tratado sim. Porque isso que leva a um suicídio, isso que leva a uma depressão. Né? Imagina uma pessoa que tem um caso severo de psoríase, por exemplo. O quanto ela se isola, né? O quanto ela se afasta dos amigos, se afasta dos relacionamentos. É verdade. Não consegue emprego, né? Então a gente tem que olhar para isso sim. Tem até um livro que é muito interessante, que chama Está Tudo na Sua Cabeça. Sim. É muito interessante esse livro também. Bom, agora a gente tem um depoimento, gente. Olha que bacana, o depoimento da Alessandra Martins. Ela é modelo e ela gravou pra gente como é que tá sendo essa situação que ela tá vivenciando. Vamos dar uma olhadinha. Oi, eu me chamo Alessandra. Então, meu caso, ele desenvolveu da minha infância para minha adolescência. Foi quando meus pais notaram que havia algo diferente no meu comportamento. Assim, eu era muito ansiosa. Criança, por si só, já é ansiosa, só que eu era muito mais do que o normal. Então, eles perceberam que eu mordia a manga da minha blusa, eu chupava. Quando eu ficava muito nervosa, começava a aparecer manchas no meu rosto. Então, eles me levaram no médico. Então, eles descobriram que eu sofro por ansiedade e que poderia desenvolver até uma depressão. E foi assim que aconteceu. Com o tempo, eu descobri que eu sofri bullying também na infância. Então, isso acarretou para mais problemas, né? Que hoje eu sinto, além de tudo, eu tenho uma bipolaridade. Eu estou normal aqui agora, mas daqui uns minutos, ou até mesmo questões de segundos, o meu humor já muda totalmente. E assim, eu controlo com remédios. Outra coisa também é que eu vivo com a minha imunidade muito baixa. Eu não entendia por que eu ficava doente. E depois eu descobri que foi por conta disso. Mas hoje eu acredito que o tratamento está fazendo efeito. E vamos em busca assim, de dias melhores, né? Porque há solução. Então eu quero agradecer a Alessandra Martins. Muito obrigada pelo seu depoimento. É um depoimento assim muito real e muito prático do que a gente estava falando. E carregado aqui. De muita dor, né? É verdade.
E fala um pouquinho, então, do caso dela, Não. porque, pelo que ela contou, ela já sempre foi ansiosa, desde criança, e aí, a partir daí, foi desencadeando outras coisas, e também o bullying, né, que ela comentou. Então, isso responde até o que a gente estava conversando há pouco, né? Perceba que ela narrou que ela é ansiosa desde pequena, então, desde criança, ela tinha uma ansiedade fora do comum, Tá. né? E ela ficou guardando essa ansiedade, ela ficou crescendo com tudo isso guardado dentro dela, somado ao bullying. No momento que ela cresce, algo, e aí eu estou falando sem conhecer a fundo, né? Sem fazer uma anamnese prévia do caso dela, Tá. mas isso ficou guardado dentro dela, em algum momento, algum evento fez com que todas essas dores viessem à tona e criassem, né? É como se o nosso cérebro cria essa série de questões para que o bullying seja ainda mais acentuado, mesmo na fase adulta, a rejeição, e aí isso vai colocando ela numa condição, ainda bem que ela está se livrando disso, conseguindo responder bem a esses tratamentos, e logo ela vai estar livre disso, com certeza. Porque vai virando uma bola de neve, né? Sem dúvida. Agora, esse problema de ansiedade, esses traumas, a gente tem como curar de fato? Por exemplo, você tem tratamentos que você estava me falando, PNL, a hipnose, que também hoje em dia é super atual, né? Apesar de ser uma técnica extremamente Tão antiga, antiga, tão né? milenar, mas Sim. hoje em dia ela vem assim mais forte, né? As Sim. pessoas acreditando mais nesse tipo de tratamento. Então, assim, dá para curar ou ela vai ter que conviver de uma forma mais positiva com esse problema? A primeira coisa, vamos usar o nome remissão, Tá. né? A remissão do problema, a remissão da doença. Então, em alguns casos, sim, nós conseguimos uma remissão de 100%. Certo. Em alguns casos, a gente consegue uma remissão de 50%, 60%. Isso não depende em si do profissional que é o terapeuta. Isso depende muito mais da entrega da pessoa no processo, o quanto ela efetivamente está disposta a se livrar de tudo isso. Pode parecer até contraditório, mas o nosso comportamento, muitas vezes, a zona de conforto, né? Sim, ela sim. nos leva a permanecer com aquilo. Então, eu tenho pessoas que passaram em sessão comigo e tiveram remissão, sim, de 100%. Tem pessoas que tiveram o quadro, pelo menos, estagnado e é algo que estava evoluindo no corpo. Então, a gente tem diversos tipos de resultado que a gente tem como avaliar, né? De uma maneira extremamente positiva. E dá para prevenir de alguma forma isso? É muito difícil a gente prevenir, porque vamos entender que a maior parte dessas questões, elas nasceram lá na nossa infância, né? Então, muitas coisas a gente foi submetido inconscientemente até pelos nossos pais, que também foram vítimas, né? Entendi. De algum outro comportamento que eles foram submetidos na infância Claro, deles. claro. Né? Então, como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Né? Acho que essa é a grande questão. E para quem está passando por esse momento agora, neste momento, qual é a dica, o que você propõe para que essa pessoa faça? De repente, hoje a gente abriu aqui o programa falando da Carol, que ela perdeu um ente querido, por isso que eu estou aqui hoje. Então, nesse momento, ou mesmo no trabalho, foi uma demissão, de repente, o que fazer? Tá. Eu acho que a questão desse exemplo em específico do luto, ele já é um gatilho para alguma outra questão. Tá. Né? Então, quando a gente está falando de uma questão emocional, procure ajuda. Né? A gente fica, não, mas eu vou conseguir, não, mas vai dar tudo certo. Eu acho que o positivismo, né? O otimismo, a positividade, ele é fundamental. Mas muitas vezes você precisa do olhar de um profissional, de alguém que te ajude a enxergar com outros olhos que a gente não tem condições de enxergar sozinho. Né? Então, a dica é procure ajuda. Né? Se você está vivendo uma questão na sua vida que está te deixando emocionalmente comprometida, isso já está afetando o seu físico, isso está afetando o seu comportamental, procure ajuda. Acho que essa é a maior dica que eu posso deixar aqui. E prestar atenção também, porque às vezes esses problemas, esses sintomas que aparecem no nosso corpo, é um sinal, não é? Sim. É o corpo avisando que alguma coisa está errada. Então, na verdade, a gente tem que encarar isso como um ponto positivo para, olha, vai lá, resolve de uma vez isso, e da mesma trauma forma que o de nosso infância, corpo seja lá o cria, que for, ele descria, né? Então, exatamente. acho que é acreditar no processo, se entregar e aí se livrar de tudo isso. Tem perguntinha do público? Olha lá, vamos ver o que o pessoal está perguntando no nosso @VocêBonitaTV. Olá, Edeli, tudo bem? Um beijo para você. Fale sobre a psoríase e síndrome do pânico. Certo. A psoríase, tanto a psoríase quanto a síndrome do pânico, e aí do ponto de vista da linha que eu atuo, né? Tá. Elas também são questões que podem ser tratadas olhando para as causas, né? Em algum momento essa causa nasceu, em algum momento esse problema nasceu, e aí se a gente continuar atuando só no sintoma, vai ser aquele cuidado paliativo a vida inteira.
né? Então, vamos olhar para a causa, vamos entender aonde efetivamente essa dor nasceu dentro de cada um de nós e a gente tem que atuar na dor. Sim, a psoríase e o pânico, no meu ponto de vista, até dos clientes que eu já atendi, são questões que podem sim ser controladas, né? Para que a pessoa consiga viver tranquilamente sem essas questões. Olha, é muito importante esse assunto. Até a gente falou aqui da Alessandra, que deu o depoimento para a gente, que foi importantíssimo, né, para que as pessoas assistam isso e não se acostumem com o que estão vivendo também. Sim. Às vezes ela está com uma enxaqueca já há muitos anos, ou seja lá qual for o problema, uma gripe que não cura, ou esse problema de pele, e a pessoa se acostuma com isso, o dia a dia. Fala assim, uma hora passa, uma hora vai. A gente tem a capacidade de se acostumar com dor, é impressionante. Exatamente. Isso. E não se acostumar, e realmente tomar uma atitude para resolver, porque não é fácil você mexer na questão emocional. Sem dúvida. É difícil. E a gente tem a crença de que precisa ser difícil, né? Precisa ser difícil eu me tratar, precisa ser incurável, precisa não ter tratamento. Não. Hoje em dia a gente tem uma centena de terapias que trabalham exatamente na contramão de tudo isso, né? Pode sim ser mais fácil. Vai ser milagre? Não, milagre definitivamente não. Mas pode sim ajudar a pessoa a se livrar, né, daquela zona que ela tá, que não deixa nem ela viver em paz. É verdade. Isso é o mais importante. O mais difícil é ficar como está, né? Mais do que tratar. Mas é a zona de conforto, a zona né? de A zona de conforto ela não é nada confortável. É verdade, é isso mesmo. Tem mais perguntinha do público, então? Vamos lá. É a Letícia. Um beijo para você, Letícia. Gostaria de saber sobre hipnose para curar algum trauma amoroso. Existe alguma técnica de esquecimento? Não vamos entender como uma técnica de esquecimento, vamos entender como uma técnica de ressignificação, né? Então, uma perda, né? Um luto de um término de um relacionamento, sim, ele pode estar, de alguma forma, guardado dentro de você por alguma coisa que você viveu na sua infância, e no momento que você termina uma relação, ou é trocado, ou é rejeitado, toda essa dor que ficou guardada durante todos esses anos, ela vem à tona, né? E aí é aquela história, acabou minha relação, parece que o mundo vai acabar. É verdade. Então, sim, existem diversas técnicas, e muita gente chega na clínica e assim, eu não consigo mais me entregar a uma nova relação, eu não consigo mais ser feliz. Por quê? É como se você ainda estivesse, de alguma forma, amarrada emocionalmente àquela relação, e você, de verdade, não se permite mais viver. É como se o seu mundinho tivesse acabado ali, e aí você acaba não conseguindo mais sair desse comportamento. E a hipnose, então, pode ajudar. A hipnose e a programação neurolinguística também. Olha, eu quero agradecer muito, adorei a nossa estreia aqui hoje. Agradeço. Muito obrigada. Alexandre Pedro é psicanalista. Você pode entrar em contato com ele também, olha, no Instagram, @alexandre.pedro.terapeuta. E o site do Alexandre é www.alexandrepedro.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima.